Vamos para a palavra. Seu ano é um ano de acréscimo, amém? Você aqui é muito bem formado em cálculo, cálculo estatístico, cálculo diferencial, cálculo. Então, 1 mais 1 dá? 3. Muito bem. Ah, meu Deus. Quem pega isso aí pela metade, né? Eu vi a igreja falando 3. Esse pessoal... Não, é isso exatamente. Naturalmente, daria 2. Mas você vai fazer sua conta, vai ver aqui, faz normal, é isso mesmo. A gente faz, a gente ajusta, a gente verifica se dá, e aí vai entrar um estágio que a gente agora vai dizer assim, agora é contigo, Senhor, estou na tua dependência. E aí Deus acrescenta. E aí 1 mais 1, que você achava que ia dar 2, vai dar 3. Isso é superabundar. E é só na jornada com Cristo que acontece isso. Amém? Hoje de manhã a gente falou sobre fé, sobre crer, porque não dá para ter o acréscimo de Deus, não dá nem para andar com Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E é importante, é necessário, a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas não só existe, que é galardoador daqueles que o buscam, Ele é recompensador, é isso. Aí de manhã a gente viu... De repente, nem todos estavam de manhã, mas a gente viu aqui 3 pontos aqui, foi uma aula da Atos praticamente, né, de manhã. A gente viu 3 patamares aqui da fé, 3 fundamentos para a fé, né, porque para crer é preciso confiar, amém? Quem crê, confia, né? Então, crer é confiar, é depender e obedecer. Você pode falar comigo? Confiar, depender e obedecer. Ah, eu creio, então... Está confiando? Quem crê, confia. Quem crê, depende. Quem crê, obedece. Né? Amém? Você vê lá Simão, né? Estava lá, tinha a noite toda, o pessoal tentou pescar, e chega Jesus, e aí, tudo bem com vocês? Tá, tudo bem. E ele manda jogar a rede de volta. Pô, Senhor, a gente passou a noite toda aqui, não pegou nada, mas porque o Senhor mandou, por causa da tua palavra, a gente vai lançar a rede. Então, ele confiou, ele ficou ali na dependência e ele obedeceu. Ele abriu mão daquilo que ele sabia para ficar com a palavra de Deus, gente. Tem essa parte nossa. Porque você é uma nova criatura, amém? As coisas velhas passaram. Passaram? Passaram? Isso tem que ser uma verdade, gente. Porque senão a gente vai aceitar a acusação do passado. E tudo se fez novo. Beleza. Mas então eu sou uma nova criatura, você também, um espírito recriado, uma nova pessoa, uma pessoa que nunca existiu antes, tem uma nova identidade. Amém? Está tudo bem. Mas a minha mente não foi renovada ainda, quando eu entreguei a vida para Jesus Cristo. Então, eu tenho que renovar todos os dias. De segunda a quarta, de 3 às 4 da tarde. Todos os dias. Não? Não, né? É todo dia, gente. É todo dia. Escolhe um versículo bíblico e seja esse versículo para você memorizar, para guardar no teu coração. Você já sabe, eu imaginava que eu ia falar o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Anda com isso. Isso é, uma vez uma pessoa, eu falei o Salmo 23, pastor, Salmo 23. Falei, rapaz, o que você queria? Não, que alguma coisa que tocasse meu coração. Falei, aqui é um poema. Não, cara, é a palavra de Deus. Você não entendeu ainda que se o Senhor é teu pastor, Ele te guarda, não te falta proteção. Se o Senhor é teu pastor, Ele te sustenta, não te falta sustento. Se o Senhor é teu pastor, não te falta nada, Ele te sustenta em todas as coisas, Ele te guarda, Ele te conduz, Ele te consola. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em todas as circunstâncias, essa palavra me guarda. Eu tenho um pastor. Então, eu tenho saúde porque meu pastor cuida de mim. Eu tenho um pastor, então eu sou guardado porque o Senhor me guarda. Eu tenho um pastor, então eu sou suprido porque o Senhor me supre. Eu tenho um pastor, eu não preciso ter medo. E na continuação do Salmo 23, ele fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo, você tem um pastor. Entende? Então, essas verdades têm que estar no nosso coração, para eu mesmo permitir esse acréscimo. Eu mesmo me colocar diante dele em submissão, em dependência, em obediência, em confiança. Olha aí, essa palavra aí, João 1,16, é outro versículo para a gente pegar e guardar no coração, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, não me falta nada.
Eu tenho recebido da sua plenitude e graça sobre graça, nada me falta. É acréscimo, graça sobre graça. Eu tenho uma necessidade. O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades e das suas também. Graça sobre graça. Deus quer acrescentar na vida de seus filhos e esse ano é ano de acréscimo, em nome de Jesus. Agora, eu preciso crer para ver o acréscimo. Você crê? Amém? Você crê? É isso aí. Então, continue crendo para ver o acréscimo. De manhã eu terminei com essas perguntas aí, que eu quero fazer para você. Você crê que Jesus venceu? Vamos lá, mais forte um pouquinho, a gente consegue. Você crê que Jesus venceu? Amém. Eu creio. Vamos dizer, eu creio. Você crê que o diabo está derrotado? Você crê que é mais do que vencedor? Sério mesmo? Vamos lá. E você crê que é mais do que vencedor? Você crê que Deus supre as suas necessidades? Você crê que Jesus já levou as suas enfermidades? Então podemos ir embora e você vai sorrindo para casa. Sério, gente? Olha só o que a gente declarou. Vamos parar para pensar. Eu creio que Jesus venceu. Creio porque está escrito. Pronto. Eu creio que o diabo está derrotado. Você viu aí, a gente leu o texto de Hebreus que fala isso? O diabo foi derrotado, gente. Ele é o seu inimigo derrotado. Olha aí, pode até ser seu inimigo, mas é derrotado. Eu creio que eu sou mais que vencedor. Creio que Deus supre as minhas necessidades. E creio que Ele cura, já levou as minhas enfermidades. Então, vou viver feliz. Se você crê nisso tudo, viva alegre. Está aí o desafio. Se é isso que ocupa o vosso pensamento, se é isso que ocupa o seu coração, por que você não está alegre? E os alegres digam amém. Amém. Aleluia, está todo mundo alegre. Mas, entende, gente, onde eu quero chegar? Eu creio nisso tudo. Então, por que a minha vida não tem sido uma vida de alegria? Wellington, porque eu tenho tido dificuldades, porque eu tenho lutas, tudo bem. Se alguém não tiver lutas, me avisa aí, eu acho que todo mundo aqui tem de lutas. Mas sofrimentos, lutas, não dizem que eu sou derrotado. Eu estou sofrendo, isso não diz que eu sou derrotado. Porque as tribulações do tempo presente não se comparam com o peso de glória daquilo que vem aí adiante, do que Deus tem preparado para mim e para você. Porque não é nesse mundo aqui, eu sou forasteiro, mas eu e você somos de um outro reino, gente. Está sendo perseguido, glória a Deus. É glória a Deus mesmo, porque Jesus falou sobre isso. Nesse mundo, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, ele já venceu, gente. Eu creio que Jesus venceu, porque não pode ser só uma frase, não pode ser só uma afirmação. Eu vou viver essa verdade a partir do momento que essa verdade está dentro de mim, bem instalada, e ela é praticada também. Eu tenho repetido essa frase aqui. Uma verdade não praticada, uma verdade que eu não pratico, eu não posso viver. Não vivo. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem uma ação correspondente, ela é morta. Ela é infrutífera. Ela é inútil. É inútil dizer, eu creio, mas as minhas atitudes revelam outra coisa, as minhas palavras revelam outra coisa. Quero ver o acréscimo de Deus e vou ver, e você também, amém? Mas vamos crer para ver. Não é ver para crer. Não é ver para crer, crer para ver. Lembra que a gente falou, e foi semana passada, lá no livro de Josué, como é que eles atravessaram o Jordão? Eles tiveram que botar o pé para que as águas fossem interrompidas, o rio se abrisse. E os sacerdotes molharam seus pés para que o povo passasse com os pés enxutos. É isso que diz a palavra. Então, é a gente que vai botar o pé. Meu pé vai molhar. Se molhar o teu pé, é para outros passarem a pés enxutos, fica tranquilo. Deus está procurando a mim e a você e já encontrou. Homens e mulheres, servos, filhos, que façam a vontade dele, sigam a direção dele. Para quê? Não só para que a gente seja salvo, mas para que outros também sejam alcançados através de nós. Não se trata mais da gente. Você já foi alcançado, amém? Você já tem o Espírito Santo em você. Isso tudo já faz parte de você. Agora outros precisam ver isso em mim e você, para que outros creiam, para que outros também experimentem de Deus. Então, vamos lá falar sobre cada uma dessas
perguntas e aí afirmações que a gente fez. Eu creio que Jesus venceu. Eu creio que Jesus venceu. Amém? Você é crente? Então você é vencedor por natureza, porque você nasceu a partir de uma vitória. Quando é que você nasceu? Quem foi o primogênito dentre os mortos? O primeiro, o que morreu e foi ressuscitado, foi o primeiro a experimentar a ressurreição. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pô, Wellington, mas Lázaro também não morreu e ressuscitou, mas eu estou falando de uma morte espiritual. Porque Jesus experimentou a morte física, mas experimentou a morte espiritual, porque ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu aquilo que estava destinado a mim e a você. Então, ele morreu espiritualmente para ressuscitar como o primeiro dentre os mortos. E a partir dele, todo aquele que crê em Cristo, e crer significa também praticar a sua palavra, tem a vida eterna. Você é ressuscitado. Então, você crê que ele venceu? Creio. Você crê que é vencedor? Creio. Então, fé é isso daí, ó. Eu creio. Então, peraí, isso tem que revelar ações em mim. Eu creio, então tem que revelar atitudes em mim. Porque se eu creio, mas as minhas atitudes dizem o contrário, eu tenho que ver. Se eu creio, se eu entreguei a minha vida para Jesus, gente, quando a gente fala de entregar a vida para Jesus, o termo bíblico aqui fala de arrependimento, sabe? É arrependimento. A pregação de Jesus era arrependei-vos. Arrependam-se, convertam-se. A pregação de Pedro também, ele falou, convertam-se, arrependam-se. A pregação de João Batista era arrependam-se. Arrependa é o quê? Eu abro mão dos meus pensamentos, aquilo que eu achava que era, para ficar com os pensamentos de Deus. Eu estava indo por um caminho e agora eu vou me arrepender, me converter, eu vou para o outro lado agora. O caminho que eu estava, eu entendi que era um caminho de morte, era um caminho que não me levava a nada que produz vida, mas agora eu encontrei Jesus, então eu vou para o caminho da vida. Amém? Porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então é isso. Agora, as minhas atitudes, depois que eu me arrependo, elas têm que ter mudanças. A minha maneira de pensar, e como é que eu mudo a maneira de pensar? Semana que vem eu vou falar sobre isso aqui. Pensamentos, porque tudo começa aqui. A vitória ou a derrota começa aqui, gente. Você conhece a história do povo que saiu do Egito? E aí depois os 12 espias foram lá ver a terra prometida, a terra que Deus tinha dado para eles. 10 voltaram com um pensamento, um relatório terrível, né? Mas eles se viam como gafanhotos. Então, já começou derrotado. Já começou derrotado. Aonde é que eles foram derrotados? Aqui. Agora, depois com Josué. Josué mandou 2 espias. Está lá, Josué, no capítulo 2. 2 espias, 2 voltaram, falando, com certeza, certamente, aquela é a terra que o Senhor nos deu, vamos lá que a gente vai tomar. Aonde estava a vitória? Começava aqui. Porque o que a gente faz é reflexo do nosso pensamento. Uma batalha enorme por esse campo aí, que é a sua mente. Amém? Então, fé é uma ação. Alguém pode ver a sua fé, Wellington? Pode ver a sua... Você acha que alguém pode ver a sua fé? Sim. Como é que vê em quem você crê? Pelo seu dia a dia, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, as pessoas vão saber em quem você crê. Por isso que Tiago também fala, ele fala, olha, me mostra a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, ou seja, pela maneira como eu vivo, vou te dizer, você vai saber em quem eu creio. É isso que Tiago está dizendo. Às vezes, a gente, no geral, a gente não precisa nem falar, as pessoas vão saber que você é filho de Deus. Amém? Então, você crê que Jesus venceu, amém? Isso. Então, olha lá, onde é que a gente onde está escrito que Jesus venceu? Olha aí, o próprio falou. O próprio mestre falou. Tenho-vos dito isso. Olha a explicação dele. Por que ele está dizendo isso? Porque, no geral, a gente fala assim, está escrito, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a mania do crente de saber versículo pela metade, né? Interpretar pela metade. Por exemplo, resistir ao diabo. Todo mundo sabe esse versículo, né? Mas o versículo completo não é esse, né? Como é que é o versículo completo? A gente sabe aqui? Né? Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a resistência começa na sujeição a Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, pronto, ele vai fugir, porque isso já é uma resistência. Eu estou andando na palavra, eu estou me sujeitando a Deus. E aqui também, Jesus ele fala aqui, o objetivo de eu dizer isso para vocês, gente, tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. O versículo completo é esse, ele começa dizendo isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, para que em mim vocês tenham paz.
Nesse mundo, vocês terão aflições, mas fiquem animados, continuem animados, permaneçam animados, porque eu venci o mundo. Saber que ele venceu o mundo não traz paz para mim e para você? Por isso ele está dizendo. Ó, vou dizer um negócio para vocês, hein? Imagina Jesus sentando com os discípulos, conversando com seus discípulos, né? Jesus talvez não fosse chamado para pregar em muitos lugares hoje, talvez não achassem ele eloquente, tá? Enfim, o passarinho, olha a erva, olha aí, né? A flor. Mas Jesus está dando uma lição ali para mim e para você. Ó. Eu vou dizer um negócio para que vocês tenham paz, para você ficar em paz. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Pô, é isso, é? Mas fica animado, porque eu venci o mundo. Fica animado. Você crê que ele venceu? Então fica animado. Você crê que ele venceu? Então fica animado, permaneça animado. Olha lá, você crê que o diabo está derrotado? Creio, está na palavra isso? Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, a gente leu isso aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Alguém tinha medo da morte? Agora não, ele nos libertou, gente, do medo da morte. A morte não tem mais efeito sobre mim e sobre você. A verdade é essa. A morte não tem que produzir efeito sobre mim e sobre você. Por quê? Porque a gente recebeu vida. Tudo que não é vida é morte, mas eu recebi vida. Você recebeu vida e vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio. Não foi para isso que Jesus veio? Jesus te alcançou? Você recebeu o Espírito Santo em você? Então fica tranquilo. Pô, Ed, você está dizendo o quê? Que eu posso morrer em paz? É. Mas não vou morrer agora, não. Não, tá bom, eu declaro, então, muitos anos de vida para você. É isso, amém? Sabe, você vai embora, declare isso, gente. Eu só vou embora desse mundo quando eu cumprir o propósito de Deus, que Ele estabeleceu para a minha vida. Fica tranquilo. Amém? Vou te ver velhinho e velhinha. Mas, olha, cumpra o propósito de Deus, para qual Ele te colocou aqui nessa terra. Cumpra tranquilo. Não precisamos ter medo da morte. Por quê? Porque eu tenho vida em mim. Não preciso ter medo da morte. Por quê? Porque o Espírito de vida habita em mim e em você também. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Ele não falou isso? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pronto. Você tem a vida eterna. Qual é o teu grande sonho? Meu sonho é encontrar Jesus, gente. É ver Jesus, não é não? Tem que ser. Pô, mas pode esperar de repente alguém pensa assim, pode esperar um pouquinho, né? Para eu participar mais um pouquinho de algumas coisas aqui. Eu vou vendo Jesus daqui, né? É isso mesmo. A gente brinca lá, fala que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Tem um ditado assim. Mas, gente, eu e você já temos acesso a Deus, aqui. Eu e você já temos acesso, o Espírito Santo habita em nós. Você não vai embora desse lugar sem cumprir o propósito de Deus. Deus tem um propósito para você, você não nasceu por acaso, você não nasceu sem planejamento. Ah, minha mãe não planejou, meu pai não planejou. Deus sempre pensou em você. Guarda isso no coração. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Mas isso é verdade, você tem valor. O Espírito Santo está em você, foi derramado sobre você, sobre a tua vida. Você vale o preço que Deus decidiu pagar pela sua vida, gente. Tem um propósito para a tua vida, muito específico. Não abra mão disso, não. Você foi feito filho de Deus, filha de Deus. Isso está no meu coração desde a semana passada, e quarta-feira eu falei sobre isso, a importância que tem eu saber o que significa ser filho de Deus. Filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Estou repetindo isso aqui, mas é para segurança. Um montão de gente se gaba porque é filho de fulano, e ciclano, beltrano. Eu e você podemos nos gabar. Eu sou filho de Deus. Isso significa que o que é de Deus me pertence. Isso significa que eu sou herdeiro junto com Ele. Isso significa que Jesus Cristo dividiu a herança com a gente.
Eu sou herdeiro de Deus, você é herdeiro de Deus. Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo me fez vencedor, Jesus Cristo dividiu a herança dele comigo e com você. Isso é muita coisa, não é? E tem gente por aí, eu falei isso quarto, que acredita em maldição hereditária, gente. Uma loucura, né? Eu sou herdeiro de Deus. Bom, no pacote da herança de Deus tem maldição? Não. Então, por que eu vou acreditar em uma maldição hereditária? Isso não vem de Deus. Que loucura! Até no Antigo Testamento isso está estabelecido, que não tem mais isso, não tem isso. Ezequiel 18, se quiser anotar, leia com calma. Ezequiel 18. Então eu sou herdeiro de Deus. Eu sou participante da natureza dele. Eu sou filho dele. Tudo que é dele me pertence. Eu sou participante da herança dele junto com Cristo. Eu tenho o mesmo Espírito de Cristo em mim. Gente, é tudo. Posso ir para casa. Vou dormir em paz. Esse é o plano de Deus para você. Tem um propósito estabelecido na sua vida. E esse propósito vai se cumprir. Deus precisa da minha colaboração? Claro, porque as decisões do dia a dia, eu que tomo. Eu que tomo as decisões. A vida também tem consequências de decisões que eu tomo. Mas Ele colocou o Espírito Santo em mim e você para nos dar direção. Mas Ele nos deu a palavra dEle para nos alinhar com os princípios dEle. Amém? É desse jeito. Olha Tiago aí. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele vai fugir de vocês. O diabo foge porque ele já foi vencido, gente. Seu inimigo não é o diabo. Não, agora eu tenho que renovar minha mente pela palavra, para aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo, e cada dia aprendendo mais, para discernir a voz dele e tomar as decisões baseadas na direção dele. E experimentar a vitória, experimentar o acréscimo de Deus. É isso que o povo de Deus precisa hoje. Discernir a voz do Espírito Santo, discernir quando é o Espírito Santo que dá uma direção, olhar e saber quais são os princípios de Deus para a nossa vida, para a gente seguir, e Deus tem uma jornada vitoriosa para a tua vida. Amém? Você crê que você é mais que vencedor? Você crê nisso? Está escrito isso, Wellington? Está escrito. Abra aí tua Bíblia, Romanos 8, que a gente vai ler um pouquinho mais do que esse versículo 37. Romanos, capítulo 8, está aí, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, que coisas, Wellington? Que coisas? Capítulo 8 de Romanos. Outro dia eu passei um dever de casa aí, para a turma aqui, né? Leia o capítulo 8 de Romanos. Lê com calma. Eu quero ler o versículo 32 com você, a partir do versículo 32, até chegar no 37 ali, ou até passar, né? Vamos lá. Aquele que não poupou, olha que declaração é essa, gente? Deus falando com você, a Bíblia é Deus falando com você, amém? Olha que declaração é essa? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Obrigado, Senhor, por entregar seu filho por mim. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que lindo. Como é que Deus te dá as coisas? De forma graciosa. Ele não vai te dar alguma coisa? Ele vai dar, gente. Por isso que Jesus lá atrás falou assim, que pedirdes meu nome crendo, vocês vão receber. Vamos continuar. 33. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode se acusar? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha Jesus intercedendo por você. Quem nos separará? E começa. Então, já que eu entendi isso, que Deus, Ele que não poupou seu próprio filho, também vai, como é que Ele não vai me dar graciosamente com Ele todas as outras coisas? Já que eu entendi que não tem mais acusação sobre mim e sobre você, não tem mais acusação, amém? É uma declaração de Deus sobre a tua vida. Não tem, Deus já te justificou. Então, nem você pode se acusar. Nem você. Agora, diante disso tudo, já que eu sei disso, aí surgem essas declarações. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição?
Será fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, mas a gente não teme mais a morte, né? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, depois de tudo isso, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos continuar aqui? Vamos ler junto? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nada pode nos separar. É uma declaração, gente, isso aqui é um posicionamento. É um posicionamento de fé, é para eu e você, cada um de nós, poder declarar isso. Eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é um posicionamento. Eu quero ver o acréscimo de Deus. Você quer ver o acréscimo de Deus? É parte dessa declaração de que eu vou andar com Deus hoje, amanhã e depois. Nem a morte, nem a vida vai me separar, nem anjos, nem principados, nem potestades vão me afastar, vão me separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Isso é um posicionamento. Amém? É o seu posicionamento? Amém. Hoje, amanhã e depois. Nada vai me separar. Tem problemas? Tem dificuldades? Tem lutas, tem aflições, mas nada disso. Eu sei que em todas essas coisas eu sou mais que vencedor e você é mais que vencedor, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o que você está vivendo não diz quem você é. Quem diz o que você é? A palavra. A gente tem que aprender isso e pegar isso para a gente poder olhar para as circunstâncias e apresentar a palavra para as circunstâncias. Jesus foi tentado no deserto. O que ele apresentou para o diabo? A palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Está passando uma circunstância? Eu preciso saber o que está escrito a respeito. Tem alguma coisa rondando meu pensamento? Eu preciso trocar de pensamento. Tem alguma coisa rondando a minha casa, uma situação que eu estou vendo? Eu preciso saber o que está escrito para poder vencer, porque a gente vence pelo que está escrito, pelo que está escrito na palavra. Senão o diabo vai tentar te convencer, as circunstâncias vão tentar nos convencer de que a gente não é vencedor, porque está passando por isso. Você não é bem-sucedido, porque está passando por aquilo. Você é isso ou aquilo outro. Você não tem saúde, porque está acontecendo esse ataque na tua vida. Não, espera aí. Em todas essas coisas, eu sei que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu sei que eu tenho um pastor e nada me falta. Eu sei quem me sustenta, eu sei que me guarda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, inclusive hoje. É um posicionamento. Agora, isso tem que estar dentro do nosso coração. E aí a gente, põe para fora. Amém? Você crê que Deus supre suas necessidades? Você crê? Crê? Amém. Glória a Deus. Olha o Salmo 34, versículo 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Deus supre, gente. Deus supre. É o nome dele. Ele provê. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você tem uma necessidade? A gente fala assim, né? Eu não estou dizendo que é errado, certo, nada disso, mas vamos apresentar a necessidade para Deus. Começa a apresentar Deus para as suas necessidades. Começa a apresentar Deus para as circunstâncias. Porque aí as circunstâncias, elas mudam diante da palavra. As circunstâncias, elas que se mudam. Entende? É diante a palavra que transforma as circunstâncias. É uma necessidade, apresenta isso para ela. Ó. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, inclusive essa. O Senhor te supre. Amém? Fica debaixo do guarda-chuva dele. Fica debaixo do guarda-chuva dele. Olha aí. Você crê que Jesus já levou as suas enfermidades? Amém? Você crê que Ele já levou as suas enfermidades? Por que você crê?
Bela resposta. Por que você crê? Porque está escrito. Porque está escrito. Eu creio que o seu Tião falou. Legal, está escrito. Se tiver escrito, está bom. Se não tiver escrito, eu nem sei quem é o seu Tião, tá? Mas tudo bem. Estou falando aí aleatório. De repente tem o Tião aí do outro lado. Hã? Meu avô é o seu Tião. Mas seu Tião não diz mais nada, deixa lá. Seu Tião, meu avô, já que falamos disso, é a minha referência para a leitura da Bíblia. Não tinha uma vez que eu chegava na casa do meu avô e não encontrava meu avô lendo algum livro ou a Bíblia. Ele é a minha referência de leitura. A minha referência é meu avô, seu Sebastião. É isso aí, seu Tião. Muito bom. Então, você crê que Jesus levou essas enfermidades? Por quê? Está escrito. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Gente, a gente lê e decorar, a gente lê e falar, e eu estou fazendo isso de propósito, é para que você fale isso. É para você falar mesmo. A gente está aqui num treinamento, a gente está aqui num ensino. O povo de Deus se reúne para o ensino. Então, quando você fala, você é o primeiro a ouvir, você está emitindo a palavra de Deus através de você. Isso tem efeitos em você. Pratique isso, pratique isso. Vamos falar juntos aqui? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso, eu fui sarado. Eu fui curado. Na cruz eu fui curado. As enfermidades não têm mais poder sobre a minha vida. Eu gosto de uma expressão que é assim, a pessoa está doente. Não, você é filho de Deus, a sua saúde está sendo atacada, é diferente. E você tem que ter a oportunidade de resistir em fé, até que essa enfermidade bata em retirada, e ela vai bater em retirada, mas resista, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Submeta-se a Deus, resista, submeta-se a Deus, resista, e o diabo vai fugir de você. Está escrito, gente, o que está escrito é o que vale. Isso não é coisa do Antigo Testamento só, não, é a Bíblia, a palavra de Deus é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Mas a gente vai ver o apóstolo Pedro repetindo isso. Lá no Novo Testamento, na carta, capítulo 2, versículo 24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E ele arremata dizendo, por suas feridas vocês foram curados. Ele está isso, é Deus usando esse homem, o Espírito Santo, através de Pedro, escrevendo para a igreja, escrevendo para mim e para você, e dizendo, olha, por suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas vocês foram curados. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que pensar em morte se eu tenho a vida para pensar? Por que pensar em doença se eu tenho a saúde para pensar? Por que pensar em outra coisa se eu tenho a vida, se eu tenho Jesus para ocupar meu pensamento? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você já recebeu promessas, amém? Amém. Crente é bom dizer assim, eu tenho promessa para a minha vida, então se anima. Você tem uma palavra, se anima. Cristo já se manifestou, se anima. Amém? Vamos encerrar essa reunião aqui, vamos ficar de pé? Aleluia. O texto de Filipenses, eu vou ler aqui para você. Capítulo 4. Olha só, gente, isso é demais. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo 4. Olha aí. Vou até dar um tempo para você abrir sua Bíblia aí. Você está de pé? Abre sua Bíblia aí. Alegrai-vos sempre no Senhor. Assustei, desculpa. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria é fruto do Espírito, gente.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações. Já agradeça a Deus pela tua saúde. Agradeça a Deus por coisas que você não está vendo, porque você está crendo. Se antecipe, gente. A fé, ela se antecipa. A fé vê lá na frente. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. A fé se antecipa, gente. Agradece já. Você confunde o inferno. Ele está agradecendo o quê? Está agradecendo o quê? Está alegre por quê? Está alegre por quê? Meu Deus, ele está alegre. Tudo que o inferno não quer é encontrar um crente crendo. Tudo que o inferno não quer é encontrar um filho de Deus que está crendo na palavra. Por quê? Porque ele não tem mais aonde avançar. Está crendo. Perdeu. Está crendo, ele perdeu. Eu já pedi alguma coisa a Deus. Você pediu? Agradece. Agradece. Ah, mas já pedi. Então tá bom, tá no tempo de agradecer, gente. Se é um ano de acréscimo, é um tempo de acréscimo, é ano de gratidão também, é tempo de agradecer. Agradecer pela salvação da pessoa por quem você já vem orando há um tempo. Agora começa a agradecer, começa a declarar. Agradecer pela cura, agradecer pela provisão, agradecer por tudo. Começa a agradecer. Ele continua aqui, ó. Olha, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tá bom, vou pedir pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o resultado disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. A mente é guardada em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ele começa com tudo que é verdadeiro. Cristo é a verdade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então não ocupa o seu pensamento com um diagnóstico, ocupa com a cura. Não ocupa o pensamento com um problema, a situação, e aí começa a confessar a situação. Se você confessa o problema, você tem o problema. Se você confessa a solução, você tem a solução. Se você confessa a palavra se manifesta, gente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. É a palavra. A gente vence porque tem uma palavra sobre nós. A gente vence porque a gente crê na palavra e pratica essa palavra. A gente vence e a gente é mais do que vencedor, porque nós nascemos a partir de uma vitória na cruz. Você entendeu isso? Amém? Você entendeu? Vou voltar lá para o início, para aquelas perguntas. Você crê que Jesus venceu? Você crê que o diabo está derrotado? Você crê que é mais que vencedor? Você crê que Deus supre as suas necessidades? Você crê que já foi curado? Eu creio, eu creio, eu creio. É a resposta que Deus quer ouvir de nós para aquilo que Ele nos apresenta. Eu creio, eu creio. Amém?